Sabe uma coisa curiosa no direito do trabalho brasileiro? Um caso idêntico pode ter dois finais completamente diferentes. Vitória para um, derrota para outro. Tudo depende do juiz que vai analisar. Parece uma loteria, não é mesmo? Pois bem, nesta análise a gente vai entender por que isso acontece e qual é a ferramenta poderosa que está tentando colocar um pouco de ordem nesse cenário. E o nome desse problema todo é um só: insegurança jurídica. Mas por que isso acontece, afinal? Bom, o Brasil é um país gigantesco, com uma legislação trabalhista super complexa, a famosa CLT. E essa complexidade toda, quando a gente soma com as diferentes realidades de cada região, acaba abrindo uma brecha enorme para os juízes interpretarem a mesma lei de jeitos muito, mas muito distintos. O resultado é exatamente esse: uma verdadeira loteria judicial. Então, a grande questão que fica é essa: como pode a mesmíssima lei, aplicada a fatos quase idênticos, dar a vitória para um trabalhador em São Paulo e a derrota para outro, lá no Rio de Janeiro? Essa falta de padrão gera uma incerteza gigantesca tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Ninguém sabe direito o que esperar. E o impacto disso no mundo real é bem claro. Imagina, dois trabalhadores passando exatamente pela mesma situação, mas o futuro de cada um é decidido de forma oposta. Para as empresas, fica impossível se planejar, calcular riscos. E para os trabalhadores, a justiça acaba parecendo mais uma questão de sorte do que de direito. Ok, para combater essa inconsistência toda, o sistema jurídico brasileiro tem uma carta na manga bem poderosa: os chamados precedentes vinculantes. A ideia por trás deles é até que simples, mas muito eficaz: criar uma espécie de regra mestra que funcione como um guia para todos os juízes do país. O objetivo: garantir que casos parecidos tenham decisões parecidas. Tá, mas o que é esse tal de precedente vinculante na prática? Pensa assim: são decisões tomadas lá no topo da pirâmide pelos tribunais superiores do país, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Quando eles batem o martelo sobre um tema, essa decisão se torna obrigatória, ou seja, vinculante para todos os outros juízes. É como se fosse a interpretação oficial da lei que todo mundo tem que seguir. Certo, mas como é que uma disputa individual de uma pessoa só acaba virando uma regra para o país inteiro? Existe um caminho bem definido para isso acontecer, um processo que pega uma questão local e transforma num padrão nacional. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Olha, o caminho é mais ou menos o seguinte: tudo começa com um problema que não para de aparecer nos tribunais. Uma hora, um desses casos sobe e chega lá no STF ou no TST. Lá, os ministros analisam o tema com profundidade e dão uma solução definitiva. E pronto, essa solução vira a tal da regra mestra. A partir daí, qualquer caso parecido que pingar num tribunal lá na primeira instância, por exemplo, já tem um caminho claro, o que acelera o processo e garante um resultado mais justo e consistente para todo mundo. Beleza, já entendemos a teoria. Mas é na prática que a coisa fica interessante de verdade, né? Então vamos sair um pouco do juridiquês e analisar 3 exemplos concretos de como esses precedentes vinculantes estão moldando o dia a dia das relações de trabalho aqui no Brasil. Vamos começar com um assunto que está na boca do povo e afeta milhões de pessoas: a economia de aplicativos. A pergunta de $1 milhão é: motoristas entregadores são funcionários, com todos os direitos da CLT, ou são parceiros autônomos? Por enquanto, a resposta para essa pergunta ainda depende da cabeça de cada juiz. E olha só que interessante, a gente está vendo um desses precedentes nascer agora mesmo, ao vivo. O STF está analisando exatamente essa questão sob o nome de Tema 1291. A decisão que eles tomarem vai finalmente criar uma regra única para o Brasil inteiro, colocando um ponto final nessa divergência toda. Vai ser um verdadeiro marco que vai definir o futuro do trabalho por aplicativo no país. Agora, vamos para um tema que já tem uma regra mestra definida: a terceirização. Durante anos, o grande debate era se uma empresa podia terceirizar sua atividade principal, a chamada atividade fim. Pois bem, por meio de algumas ações importantes, como a ADPF 324 e a ADC 48, o STF bateu o martelo e estabeleceu um precedente bem claro: a terceirização ampla é legal, sim. Isso acabou com a discussão e deu a segurança jurídica que as empresas precisavam para se organizar.
Nosso terceiro exemplo mostra um lado muito humano e protetor desses precedentes. Essa frase é forte, né? Ela reflete uma regra que foi criada para proteger trabalhadores em momentos de extrema vulnerabilidade, quando eles mais precisam. Essa regra vem lá do TST, num caso chamado de IRR 254. E o que ela faz na prática é inverter o jogo. Se o empregado que tem uma doença grave que gera estigma, como HIV, por exemplo, é demitido, a demissão já começa sendo vista como discriminatória. É a empresa que tem que se virar para provar que teve um motivo justo. E o ponto-chave aqui é que isso cria um padrão nacional de proteção contra o preconceito no ambiente de trabalho. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro, né? O sistema de precedentes vinculantes não é só um detalhe técnico do direito, uma coisa para advogado discutir. Ele tem um impacto profundo e muito amplo na forma como as relações de trabalho são organizadas e vividas no Brasil. Os benefícios, portanto, são bem claros. Esse sistema troca a incerteza pela previsibilidade. Ele permite que todo mundo saiba quais são as regras do jogo. Aquela loteria judicial dá lugar à segurança jurídica. E ao criar esses padrões, a justiça se torna mais rápida e os direitos trabalhistas são protegidos de forma igual, não importa em que canto do país a pessoa esteja. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nessa busca por criar regras mestras para garantir que a lei seja aplicada de forma igual para todos, será que a gente não corre o risco de ignorar as particularidades, os detalhes únicos de cada caso individual? É um equilíbrio delicado, esse, entre a uniformidade da regra e a justiça feita caso a caso. É algo para a gente pensar.